Olá, águias! Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para falar de um tema super importante que vai auxiliar você aí nos seus negócios. E o tema de hoje não seria diferente, um tema super importante para que vocês possam aí melhorar principalmente as suas vendas, os seus resultados. E se você quer descobrir quais são essas dicas, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo e também compartilhe e não deixe de dar o seu like e nem deixar de se inscrever no nosso canal, beleza? Então, mais uma vez aqui nós iremos falar de um assunto muito legal, um assunto que vai melhorar aí as suas vendas. Se você está pensando em abrir um negócio na internet, é uma das coisas que você vai mais precisar para fazer uma página de vendas. Se você está no offline também para produzir promoções aí que realmente te auxilia aí no aumento de suas vendas. Hoje eu estarei falando sobre 10 gatilhos mentais. Existem vários gatilhos mentais, porém eu escolhi apenas 10 para estar passando para vocês, que para mim é um dos mais importantes e é o que eu mais utilizo, por exemplo, nas minhas páginas de vendas, tá? Porque nós trabalhamos online aqui, então a gente utiliza muito isso dentro das nossas páginas de venda ou quando a gente vai fechar algum negócio. Então, quais são os gatilhos que eu mais utilizo e que tem dado super certo para mim? Primeiro gatilho é o gatilho de urgência. O que é esse gatilho de urgência? Nada mais é do que você utilizar o tempo para persuadir alguém. Você está ali criando uma necessidade de urgência. Quando você vai numa página de venda e lá tem um reloginho ali do lado, contando, tipo, faltam apenas 3 horas para esta promoção acabar. Então você está ativando aí essa característica, né? Esse comportamento do ser humano de urgência. Outra coisa que também a gente utiliza muito nas nossas páginas de venda ou num fechamento de algum negócio é o segundo gatilho. A escassez não é diferente do tempo. No gatilho da urgência nós utilizamos o tempo. Na escassez nós utilizamos o que? A quantidade. Exatamente. Isso é muito utilizado. Esses dois gatilhos é muito utilizado, por exemplo, no Black Friday, por exemplo. A pessoa, você vê uma propaganda de uma empresa lá falando apenas hoje, o que resta em estoque. Então, isso são gatilhos que ativam o seu comportamento, né? Então, a escassez é a quantidade e a urgência a gente utiliza o tempo. Depois desses dois gatilhos, eu vou te passar agora o terceiro gatilho mental, que é a prova. Quando você vai comprar, por exemplo, você vai ver lá geralmente antes e depois. Essas provas, elas são muito importantes para dar credibilidade a um produto. Por exemplo, um produto de emagrecimento, você sempre vai ter na sua página de venda um antes e um depois. Se você vai vender, por exemplo, um produto relacionado à dor nas costas, você vai colocar depoimento dessas pessoas. Então, tudo isso são provas, né, de que esse produto funciona e você tem como provar. Tem um canal, ou então é um guru da internet, ele tem que colocar lá, por exemplo, os resultados dele, o que ele comprou, isso dá muito certo, porque para você que está vendo, que está assistindo, é muito importante dar credibilidade naquilo que ele está falando e tem veracidade, porque ele está te provando isso. Então, depois que você aprendeu que a urgência, a escassez e a prova são importantes para uma página de venda ou para um negócio offline, temos outro gatilho, que é a de prova social. A prova social, ela é o quê? A prova do que aquele produto resolveu para aquela pessoa. Vamos supor, você tem uma empresa e você tem satisfação, você pode estar, por exemplo, utilizando o seu Instagram, o Instagram da empresa, falando de pessoas que tiveram resultado, ou então, eu cortei meu cabelo naquele salão, olha só como que foi, e você tem resultados. Então, você precisa de prova social. São provas de pessoas que já utilizaram o seu produto ou utilizaram o seu serviço. Então, a prova social seria isso também. Nos sites, por exemplo, um dos exemplos de prova social é quando
quando, por exemplo, você vai reservar um hotel. Lá tá escrito assim, 5 pessoas reservaram este quarto. E lá tem um monte de pessoas dando depoimento. Então isso daí também é uma prova social. Instiga você, fala, nossa, se alguém reservou, então eu também vou reservar. Então é sinal que é bom, então é sinal que funciona. Então a prova social nada mais é do que você conseguir mostrar para quem você gostaria de vender que pessoas utilizaram aquele produto ou serviço e que ficaram satisfeitos com aquilo, né? Outra prova super importante que a gente precisa ter em mente é a da reciprocidade. Ela funciona também muito nas páginas de vendas. Lá tá escrito frete grátis, você ganhou, além desse produto, você ganhou um e-book, ou então você ganhou mais uma peça, compre uma e leve duas. Isso são gatilhos de reciprocidade. A pessoa sente a necessidade de comprar ou então de finalizar uma venda porque ela está ganhando algo. Então a reciprocidade funciona muito bem. A sexta dica que eu dou para vocês é a de autoridade. Vamos supor, se você tem um serviço onde você não é autoridade, você precisa criar um nível de autoridade para que aquela pessoa acredite. Exemplo, pessoas que têm páginas de vendas de emagrecimento, ela precisa de um médico para estar falando sobre aquilo, ou um nutricionista para estar assinando aquilo ali. As pessoas, elas necessitam de autoridade para confirmar, para validar se aquilo realmente funciona ou não. Então, a autoridade, ela pode ser você, ou se você não consegue passar isso dentro da sua página de venda ou dentro do seu negócio, você tem que ter alguém para validar isso. A outra situação, outro gatilho mental que a gente utiliza muito também é o de pertencimento. As pessoas, elas amam fazer parte de alguma comunidade ou de algum grupo. O ser humano, ele não nasceu para ser isolado. Então, quando ele tem essa sensação de pertencimento, potencializa aí quando você consegue adotar esse princípio dentro do seu negócio, você potencializar suas vendas. Porque vamos supor que você está trabalhando num nicho e você precisa provar, você está trabalhando num nicho e você coloca lá na sua página que tantas pessoas já adquiriram aquilo ali. Ou então você cria uma história inteira, você cria uma história onde você vai colocar que pessoas semelhantes a ela, com os mesmos problemas que o dela, também já tiveram, já passaram por aquilo. Então ela vai se sentir parte do negócio, ela vai se sentir parte daquela história. Então o pertencimento é muito importante para você finalizar aí uma venda. Então o pertencimento é outro gatilho muito importante. Outro gatilho que também a gente tem que estar sempre antenado é a de novidade. Porque todo mundo gosta de algo novo, né? As coisas, principalmente hoje em dia, saturam muito rápido. Então, você está trazendo novidades, tanto para o seu negócio, tanto para a sua página de venda, isso é primordial para você manter as suas vendas em dias e também o seu faturamento. Uma vez, conta-se que aquele Listerine, por exemplo, né? Aquele enxaguante bucal Listerine, ele ficou famoso porque ele trouxe algo novo, algo inovador. Já existia assim flúor para os dentes na época. Então, só que o fundador, ele colocou uma coisa muito diferente, ele colocou o antissepto bucal. Essa palavra antissepto bucal pegou, porque ele trouxe uma novidade. Existia antissepto para banheiro, existia assim, antissepto para limpeza de casa, mas não existia o antissepto bucal. Então ele trouxe uma novidade dentro daquilo que já existia. Isso potencializou as vendas e se tornou o que é hoje o Listerine. Então quando ele começou com isso, uma nova ideia, um novo mecanismo daquilo que já existia. Então isso é muito importante para o seu negócio. Você saber trazer novidade para ele é muito importante. A nona dica que eu vou oferecer para vocês aqui é o gatilho do porquê. Exatamente. O porquê. Quando você explica para o cliente ou explica para a pessoa o porquê daquele produto ou o porquê daquele serviço, a chance de você converter aquilo em vendas é muito maior. Tem uma historinha naquele livro Armas da Persuasão que ele conta que ele fez um teste com as pessoas de um menininho que foi tirar xerox.
Então, ele foi lá, naquela fila de pessoas, falou assim, eu preciso tirar xerox. E aí as pessoas não deram muito crédito para ele. Então, apenas 30% daquelas pessoas deram crédito porque ele falou. A segunda vez que ele foi, ele falou assim, eu quero que você vá lá e fale por quê. Eu quero tirar xerox porque eu estou atrasado. Então, quando ele foi pela segunda vez e colocou lá, eu preciso tirar xerox porque eu estou atrasado, 90% daquelas pessoas abriram e deixaram ele tirar xerox. E na terceira vez, ele colocou lá, enfatizou mais ainda, eu preciso, deixa eu passar porque eu preciso tirar xerox porque eu estou atrasado. Então, ele explicou mais um motivo porque que ele precisava tirar aquele xerox. E 90 e poucos por cento daquelas pessoas abriram para ele ali, ele foi e tirou xerox. Então, a importância de você explicar o motivo do seu produto ou do seu serviço, isso também faz com que as pessoas se compadeçam. Então, se sensibiliza. É do ser humano esse padrão, você querer entender o porquê das coisas, né? Um 10º gatilho que eu vou passar para vocês é o medo. Quando você ativa o medo das pessoas, geralmente você tem um argumento um pouco agressivo, né? Porém, é um dos principais gatilhos hoje que você utiliza, principalmente em páginas de vendas, para que você possa converter. Qual que é o medo? Vamos supor, se você vai vender um produto de diabetes, o medo dela perder o pé, o medo dela perder a visão. Se você vai vender, por exemplo, um produto de relacionamento, o medo dela perder o marido, o medo dela perder a família, né? Os prejuízos que elas vão ter se caso aquilo realmente aconteça. Então, o medo é um dos gatilhos mentais mais poderosos que tem dos gatilhos mentais. Eu não gosto de utilizar muito o medo, porque eu acho muito agressivo, mas em certos casos é necessário utilizar para que você venha converter aí vendas, né? Lógico que você não vai colocar mentira, mas você vai potencializar aí. É muito importante você saber aí desses gatilhos. Então vamos recapitular aí os gatilhos que eu deixei hoje para vocês. Primeiro, a urgência, que relacionada ao tempo. O segundo, a escassez. O terceiro, a prova. O quarto, a prova social. O quinto, a reciprocidade. O sexto, a autoridade. O sétimo, o de pertencimento. O oitavo, de novidades, né? Sempre tá trazendo novidades pro seu cliente. O nono, o porquê. E o 10º, um dos mais importantes, o medo. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa fazer diferença aí nas suas páginas de venda ou então no seu negócio, tá? Só corrigindo aqui, eu falei que a segunda opção do menininho foi 90%. Na verdade, a segunda foi 60% e a terceira foi 90%, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam cada vez mais compartilhar. E se vocês tiverem alguma sugestão para eu estar trazendo aqui no canal, vocês podem deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um super beijo, um grande abraço e que Deus te abençoe, ó. Um beijo para vocês, águias.